Olá, seja bem-vinda aqui. Quero falar agora para você sobre umas dicas de costura que eu acho que são muito valiosas e muito interessantes aí para você que principalmente é iniciante, tá? Quando você é iniciante, não tem muita experiência e não sabe muito bem o que fazer aí para começar e que tudo dê certo, tá? Então eu vou passar umas dicas aqui que eu acho que é muito interessante aí para você, tá bom? Então o primeiro que eu quero falar é sobre os tecidos, tá? Quando você usa tecidos estampados, como que você deve proceder? Em primeiro lugar, tecidos estampados, vamos falar aí de viscose. Viscose, mesmo que sendo um vestido para criança pequena, você usa um forro, principalmente aí na parte de cima e na saia. Você usa um forro nesse vestidinho, tá? Principalmente se ele tiver estampas com partes muito claras, branca e muito clara, porque isso fica transparente, tá? Então não faça vestidos que não tenha forro, se for transparente ou se tiver partes claras, tá? A linha que você deve usar para costurar essas partes estampadas é a linha que vai predominar na cor. Vamos supor que o seu vestido ele tem estampa branca, vermelha e preta, mas a que mais aparece é a branca, então a linha vai ser a branca, tá? Então você tem que ver aí, dar uma dosada aí para ver, tá? Qual é a linha que você vai usar e o forro também, é a mesma coisa, tá? Então, se o seu vestido aí vai ter estampa que tenha branco, o forro tem que ser branco, tá? Porque se ele for um preto e branco e você colocar um forro preto, aonde que é branco vai ficar acinzentado, ele fica estranho, a cor não fica bacana, não fica nítida daí, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Uma outra coisa que você deve cuidar também é não fazer vestidos para verão com tecidos muito grossos, muito quentes, tecidos que não transpiram. O ideal é que sempre tenha um pouco de algodão nesses tecidos, tá? Por exemplo, se você usa muito cetim para fazer vestido para o verão, o cetim ele gruda no corpo da pessoa. Então, quando você faz um vestido de festa, tudo bem que geralmente é nessas festas onde né, os convidados estão, tem ar condicionado. Então, aí já não é tão quente assim, né? Obviamente que se for num lugar assim ao ar livre já é mais quente, então o ideal é que se use um algodãozinho aí para o forro, tá? Uma outra dica que eu quero dar também, que é extremamente importante: não costure as suas peças com tecidos amassados, tá? Porque isso não fica legal, depois da peça pronta não fica boa. Então faça a sua costura, passe seu tecido. Se tiver muito amassado, já na hora que você estiver cortando, você já tem que tomar o cuidado aí. Então você até pode cortar ela meio amassada e não tem problema, mas antes de costurar, passe esse tecido. Não costure se tiver todo amassado, tá? Porque isso vai dar diferença no seu acabamento com certeza. Então, corta a sua peça, está amassada, passa bem e aí você vai costurando e passando. Você vai ver que quando chegar no final da sua peça, ela vai estar linda, vai estar perfeita. Se você for costurando ela aí de qualquer jeito, quando a peça estiver toda fechada, você não consegue mais passar como gostaria, você não consegue deixá-la mais visualmente bonita. Ela vai ficar aí, né? Mesmo que a sua costura esteja boa, mas não vai ficar assim com aquele aspecto bem acabado, tá? Outra dica também é que não deixe fios pendurado na sua peça, de jeito nenhum, nem pelo direito, nem pelo avesso. Nem aquelas bolotas de arremate da máquina, assim, quando você começa ou quando termina, que fica aquele monte de linha embaixo, você tira isso, não deixa, isso fica muito feio, tá? Tem que ter um bom acabamento aí, principalmente a parte interna da peça, porque a parte de fora a gente olha ali, tá muito bonita tal, mas dentro também tem que estar bem acabadinho, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, porque tem pessoas que quando vão comprar as peças, elas viram a peça pelo avesso, elas analisam. O povo hoje em dia tá muito exigente, né? Os clientes estão muito exigentes, eles estão muito assim, de olho nas coisas, eles não querem mais pagar por uma coisa que não vale aquilo que, né, que você está cobrando aí, tá? Então, se você quer realmente fazer sucesso, ser uma referência em fazer vestidos, tome cuidado com os seus acabamentos, com a aparência da sua peça, tá? Se você comprou um tecido, ele está sujo, manchado, alguma coisa que às vezes pega no retalho, isso acontece, né? Lava ele primeiro. Passa uma overlock em volta, se é um tecido que desfia muito, passa uma overlock toda em volta dele, lava ele e depois sim faça a sua peça, tá? Deixa bem lisinho, passadinho, tudo bem bonito, que você vai ver que é muito mais fácil de trabalhar
com essa peça bem lisinha, tudo bem acertadinho, você vai colocar embaixo da máquina ali, num instantinho você vai fazer seu vestido, a sua peça vai ficar rapidamente pronta. Enquanto que você vai trabalhar com uma peça toda amassada, você não dá jeito, não fica com uma aparência boa, você não sabe como fazer aqueles acabamentos, porque você não está nem vendo direito o que está fazendo, porque está muito amassado, muito feio, tá? Então tome cuidado aí com os acabamentos aí da sua peça, tá? Sempre mantenha a sua peça passadinha, lisinha. Tá certo? Uma outra dica que eu quero te dar aqui também é sobre as agulhas de máquina. As agulhas que eu uso geralmente são o número 80, tá? Dificilmente eu uso uma agulha 75, a menos que seja um tecido muito fininho, mas não é o nosso caso aqui. Os tecidos que nós estamos usando aqui no curso, eles permitem a gente estar usando aí a agulha 80, tá? Então eu uso a agulha 80 tanto na minha máquina reta, quanto na minha overlock ou na doméstica. Sempre ali a agulha 80 que eu uso para todos os tecidos aqui. Uma outra coisa que eu quero falar também é que quando você estiver costurando partes arredondadas, tanto faz se o redondo é para fora ou para dentro, tanto faz. Você tem que dar piques nesses arredondados, tá? Você dá piques, você passa, você ajeita aí sua peça para que isso se assente, porque se você fizer uma costura no decote, por exemplo, e não der os piques ali, ele não vai virar. Ele vai ficar todo amontoado aqui dentro do acabamento, fica todo um tecido amontoado, você vai ver que ele não se assenta. E quando você dá os piques, ele vira certinho já o decote. Na cava a mesma coisa e por aí vai, tá? Tanto faz se o redondo é para fora ou para dentro, você tem que dar os piques. Quando você estiver fazendo uma golinha, dá os piques aí no redondinho para que isso tudo fique bem assentadinho. Uma outra dica que eu quero dar para você que é iniciante também, que se quando você estiver fazendo uma peça, né, você não tem ainda aquela costura perfeita, porque você é uma iniciante, mas você quer fazer umas coisas bonitas e tal. Então, até você pegar essa prática toda, o que eu sugiro para você é que você use rendas, né, enfeite as suas peças com rendas, porque a renda, você coloca ela por cima das costuras, ela dá um acabamento muito bonito. E ela já vem prontinha, então às vezes você gasta um pouquinho ali no material, mas vai economizar aí na mão de obra e não vai deixar depois a sua peça parada ali, né? Às vezes não vai conseguir vender porque não ficou tão bem acabada assim, porque você é uma iniciante e ainda está treinando, tá? Então, se vê que não tá bem a sua costura ainda, né? Não quer arriscar, coloca a renda, coloca uma fita que vai ficar jóia, tenho certeza. E o ideal é que você comece com tecidos estampados, porque quando você trabalha com tecidos estampados, ele não aparece as imperfeições das suas costuras, aparece muito pouco. Então você consegue fazer umas peças bem bonitas, né? E se a sua costura não for tão boa assim, não vai aparecer, não vai ficar tão evidente assim, né? E quando você estiver trabalhando com linha contrastando, vamos supor o jeans, né? O jeans geralmente ele é feito com linha de outra cor. Então você tem que tomar muito cuidado com essas costuras aí. Aí já é para quando você já tá um pouquinho mais craque aí na costura, né? Ou você trabalha ali com largura de calcador ou calcador guia para que essa costura fique bem certinha, tá? Porque ela vai aparecer sim. Linha contrastando aparece muito e aparece logo. Logo se vê as imperfeições aí, tá bom? Uma outra dica que eu quero falar aqui para você também é que você tome cuidado com a sua criatividade, tá? Porque às vezes a sua criatividade extrapola um pouco e aí fica exagerado. Cuidado com as cores que você coloca. Apesar de que roupa de criança, ela sendo com várias cores fica bacana, mas ainda assim tem que ter um pouco de harmonia nisso aí. Não dá para você fazer uma misturança total e que acabe ficando feia a sua peça, né? Então você tome cuidado com essa criatividade, que não abuse dela. Então antes de você montar a sua peça, de cortar, na verdade, coloque aí um tecido para a parte de cima, um tecido para a parte de baixo. Se você for pôr um babadinho, coloca ali no babadinho e vê. Aí você vê se fica bacana. De repente bata até uma foto, peça a opinião de alguém, o que acha dessa combinação de cores e tudo mais. Porque às vezes, quando a gente não tem toda essa experiência, a gente acha que isso vai ficar bom. E às vezes não fica, né? A opinião das outras pessoas é muito importante para isso, né? É o termômetro aí do nosso negócio, tá? Então tome cuidado com isso aí para não exagerar nas cores, na criatividade e na mistura de estampas, listras e tudo mais. Então essa aqui foi uma aula de dicas. Vejo você aí na próxima aula.